Bom, então vamos lá, seguindo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lobo temporal, tá? Então, o lobo temporal é esse lobo aqui que a gente tem nessa imagem, né? Mais lateral, e ele está relacionado com funções auditivas, né? Então, aqui a gente tem o nosso córtex auditivo, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma ilustraçãozinha, né? Imagina que esse desenho aqui, ele tenta representar esse mesmo cérebro, tá? Então, a gente tem um desenho aí e a gente tem algumas partes pintadas, né? Então, nessa cor meio amarela, meio caramelo aqui, a gente tem o córtex auditivo primário, né? O córtex auditivo primário, ele é o principal responsável pela percepção do som, tá? Então a gente tem que todos os estímulos sensitivos sonoros, né? Primeiro eles vão chegar onde? No córtex auditivo primário, tá? Então ele é o principal responsável pela percepção dos sons, beleza? E se a gente for ver, tem essa similaridade, né? Todos os lobos, se a gente for observar um lobo frontal, né, no parietal, a gente tem um lobo, um córtex primário, né, que vai receber essa informação, e a gente tem um córtex de associação, né, que vai associar com outras informações, tá? E aqui a gente vai ter estruturas bem importantes, beleza? Que a gente vai falar sobre. Mas em relação ao córtex auditivo primário, a gente sabe que ele é o principal responsável pela percepção dos sons. Então, o primeiro lugar em que os impulsos sensoriais vão chegar é nesse córtex primário. Tá? Então a gente tem que os impulsos sensoriais eles vão chegar aqui, né, através do ouvido e vão lá para esse córtex auditivo primário, beleza? Aí a gente tem o córtex de associação auditiva. Tá? O que esse córtex vai fazer? Esse córtex de associação ele vai associar essas informações sensoriais sonoras, né? Então ele vai atribuir significado e a partir daí também, né, dessa associação a gente vai ter um entendimento desses sons. Então a gente pode dizer que a principal função dele é o quê? É atribuir significado aos sons, e ele também está relacionado com o nosso entendimento. Né? E aí a gente tem outras áreas que são bem importantes, que é a área de Wernicke, né? Essa área de Wernicke ela vai estar relacionada com a nossa compreensão, não só da fala, como também da escrita. Tá? Então ela está relacionada com a compreensão da fala e também da escrita. A gente vai ver como é que ela faz isso. E nesse lobo temporal a gente também tem, numa parte mais profunda, né, se a gente for pegar aqui, né, a gente tem mais internamente, né, bem lá, né, uma estrutura mais profunda, a gente tem o córtex olfatório primário, beleza? E o córtex olfatório primário ele vai captar, né, vai fazer a percepção dos cheiros, né, dos odores. Então ele faz a percepção do cheiro, beleza? Então ele vai fazer essa percepção. O córtex olfatório primário ele funciona junto também com um córtex de associação. Tá? Então quando a gente fala do sistema olfatório, a gente tem o córtex olfatório primário e, né, o córtex de associação. A gente vai ver os dois juntos para dar uma resumida, né? Mas eles vão trabalhar juntos, basicamente a função é a mesma. Então o córtex olfatório primário ele vai receber as informações primárias e vai mandar lá para o córtex de associação, igual nos outros sistemas que a gente viu. Tá? E aí, a partir desses dois córtex, né, do olfatório primário e do córtex de associação, a gente vai ter a percepção do cheiro, né? A gente vai ter a questão da análise e também do reconhecimento. Né? Então a gente tem aqui o mecanismo de percepção, análise e o reconhecimento. Tá? E a gente também vai ter que o córtex olfatório primário, nosso córtex olfatório, ele vai interagir com o sistema límbico. Tá? Então a gente tem que o córtex olfatório ele tem uma interação com o sistema límbico. Então a gente tem axônios desse córtex olfatório indo lá para o sistema límbico. E a partir daí a gente vai ter a atribuição de emoções, por exemplo, a esses cheiros. Tá? Através dessa interação com o sistema límbico a gente vai ter o quê? Emoções. Beleza? A gente vai entrar melhor nesse mecanismo quando a gente for falar desse córtex. Mas de forma resumida, é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, é isso que a gente vai ver, beleza?
Começando então pelo córtex auditivo primário, né? Então aqui a gente tem algumas estruturas, né? Imaginem que aqui a gente pegou e a gente fez um corte, né? Essa imagem aqui. Isso aqui é como se fosse um corte, né? Aí de um segmento do nosso cérebro, né? Um corte em um plano coronal, né? Então a gente tem a parte, a gente está olhando como se fosse a parte posterior ali, né? Do nosso cérebro. Então aqui a gente tem um pedacinho do tronco e a gente tem ali as diferentes regiões do cérebro, tá? Então vamos lá. Começando aqui, a gente tem então os ouvidos, né? A orelha. Então aqui a gente tem a parte de dentro do ouvido, a cóclea, que é aquela estrutura responsável por captar esses sons, né? A gente vai ter também alguns nervos saindo daqui, né? Que é o nervo vestíbulo coclear. Então a gente tem o nervo vestíbulo coclear, né? E esses impulsos sensoriais, essas ondas sonoras, elas vão entrar aqui através, elas vão ser captadas pela nossa cóclea, tá? Agora, antes de a gente falar sobre quais são as vias pelos quais essas ondas sonoras vão ser transmitidas, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que são essas ondas sonoras, né? Então a gente capta, o nosso ouvido ele capta o quê? Ele capta ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas vão possuir uma frequência, né? Então a gente tem uma frequência de som. A gente tem, por exemplo, um determinado campo sonoro, né? A gente tem a localização do som, então a gente consegue distinguir de onde o som está vindo, né? Por exemplo, se é um som que está vindo do lado direito, se é um som que está vindo do lado esquerdo. A gente também pode falar, sei lá, a altura do som, então a gente tem características dessa onda sonora, tá? Então, essas ondas sonoras, elas vão chegar aqui nos nossos ouvidos, vão ser captadas, né, através da cóclea, vão ser mandadas, e a partir daí a gente vai ter neurônios captando esses estímulos e mandando esses estímulos através do nosso nervo vestíbulo coclear, tá? Então aqui a gente tem neurônios, né, os axônios do nervo vestíbulo coclear, fazendo sinapse no núcleo vestíbulo coclear da medula, né? Então aqui a gente tem um núcleo vestíbulo coclear. A gente tem um núcleo vestíbulo coclear na medula. Então a gente tem essa sinapse. E aí, esses axônios eles vão se cruzar aqui no nosso tronco encefálico e vão fazer sinapse lá no nosso tálamo, beleza? Então aqui a gente tem um núcleo talâmico. E aí do tálamo a gente pode ter que esse estímulo ele vai para diferentes regiões, né? Então ele vai, por exemplo, para o nosso córtex auditivo primário, principalmente, né? Ou ele pode ir até para algumas outras áreas que a gente vai ver, tá? Mas o principal mecanismo, a principal via por onde esse som, essas ondas sonoras chegam, né? Então elas entram pela cóclea, passam pelo nervo vestíbulo coclear, são mandados até o tálamo, do tálamo vai para o córtex auditivo primário, beleza? E é assim que essas informações chegam. Lembrando que se eu tenho um som entrando do lado direito, né, do meu ouvido, né, esse som do lado direito ele vai ser mandado para onde? Lá para o meu hemisfério esquerdo. Tá? Por quê? Porque esses nervos cranianos, não são todos, mas a maioria dos nervos cranianos eles são contralaterais, né? Ou seja, o sentido, né, desses nervos ele vai cruzar de um lado para o outro. Tá? Então, em relação ao córtex auditivo primário, o que a gente precisa saber aqui? Ele é o primeiro lugar em que as informações sensoriais vão chegar, né? Então, as informações sensoriais elas chegam primeiro no córtex auditivo primário e aí elas vão ser mandadas lá para o nosso córtex de associação auditiva, beleza? Então, se a gente tem, por exemplo, lesões, né, no nosso córtex auditivo primário do lado esquerdo, provavelmente a gente vai ter problemas relacionados à nossa audição no ouvido direito, tá? E vice-versa. Por quê? As lesões elas vão afetar os lados contralaterais, beleza? Agora, seguindo, a gente vai falar sobre o córtex de associação auditiva, tá? Então aqui a gente tem um desenho e aqui a gente tem duas pessoas conversando. A gente já vai entender por que a gente tem essas duas pessoas conversando aqui, tá? Então, o córtex de associação auditiva, ele fica aqui bem do ladinho do córtex auditivo primário, né? Então aqui a gente tem o córtex auditivo primário
representado aqui por essa cor caramelo. E logo do ladinho dele a gente tem o córtex de associação auditiva. Então, a gente viu que os impulsos, né, as sensações sensoriais relacionadas à audição, elas vão chegar primeiro lá no córtex auditivo primário, vão ser encaminhados para o córtex de associação auditiva, e o córtex de associação auditiva ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a interpretação desse som. Então, ele vai interpretar o som, ele vai analisar esse som, tá? E o que ele vai interpretar, né? Então a gente tem diferentes tipos de sons, né? Com base, a gente viu lá que o som ele pode ter frequências diferentes, pode ter uma localização diferente, pode ter uma altura diferente, tá? E através dessa interpretação do som, a gente vai reconhecer se esse som é, por exemplo, um grito, né? Se esse som é uma música, se esse som é, por exemplo, sei lá, o som de um trovão, né? Enfim. Então a gente consegue interpretar esse som, né, e reconhecer os diferentes tipos de som. Então é aquilo que a gente viu, a gente tem aqui o som, ele entra pela cóclea, né, passa pelo nervo vestibulo-coclear, chega lá na zona primária, auditiva primária, vai para a zona secundária, que a gente tem a interpretação desse som. Tá? Então a interpretação é com base naqueles 3 passos que a gente sempre vê. Né? Então você analisa o som, vai fazer a análise, vai fazer a associação com a memória, e a partir daí você tem o quê? Você tem uma identificação desse som, beleza? E aqui, para exemplificar isso, a gente tem essas duas pessoinhas conversando. Então imagina que aqui você tem um casal, né? Então você tem um homem aqui falando com uma mulher. E ele pergunta, como é que você está? Né? E com base nessa pergunta ela vai falar, eu estou bem. Né? Só que esse estou bem, a gente sabe que não é só falar, eu estou bem, né? Pode ser um eu estou bem já, tipo, tá tudo bem mesmo, ou dependendo do tom, pode ser, estou bem, né? Pode ser um tom meio bravo, então vai ter, assim, pode ter diferentes significados, né? Então a gente tem que esse estou bem, né? Essa resposta que a mulher deu, ela vai ter, né? Esse som, ele vai ter uma determinada altura, ela vai falar em um determinado tom de voz, né? Uma altura, um tom de voz, né? Vai ter, por exemplo, uma frequência, vai ter uma localização, né? E todas essas informações elas vão ser captadas, né? Então todas essas informações elas vão ser mandadas para a gente e a gente vai captar essas informações, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar, né? Lá no nosso córtex de associação vai ter a análise dessas informações recebidas, né, relacionadas ao som. A gente vai fazer o quê? Uma comparação desse som com a memória. Né? Então, com sons parecidos que a gente já ouviu, que a gente já tem armazenado. E a partir daí você tem um reconhecimento do significado do som. Então você sabe se ela está falando com um tom de braveza ou se realmente está tudo bem. Né? Então, novamente aqui, você pergunta se está tudo bem. Né? A pessoa pode falar num tom de ironia. Tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Então, com base no jeito que a pessoa fala, você reconhece. Fala, ela tá meio brava, acho que não tá tudo bem não. Ou então, não, ela tá bem e tal, tudo tranquilo. Então, com base na maneira com que a pessoa fala, as expressões faciais também são importantes, a gente vai ver isso. Mas com base na maneira que a pessoa fala, então com a altura da voz, o tom de voz, a frequência, a gente vai ter essas informações sendo coletadas, a gente vai ter uma análise dessas informações lá no córtex de associação, uma comparação com a memória, e um reconhecimento do significado do som, beleza? Então é assim que o nosso córtex de associação auditiva ele funciona, tá? Seguindo, a gente vai falar agora dessa área de Wernicke, tá? Então a área de Wernicke ela é uma área muito importante e ela vai estar associada com uma outra área que a gente já ouviu, né? A gente já comentou sobre, que é uma área responsável pelo nosso discurso, pela nossa fala, tá? E aí depois, novamente, a gente vai ter as duas pessoinhas aqui conversando, né? Trocando uma ideia. Então, para a gente contextualizar, né? Aqui a gente tem em preto, né? Aqui no meio, a área de Wernicke. Eu acho que eu peguei tem uma imagem aqui, ó. Então, seria mais ou menos assim, né? A gente tem a área de
Wernicke, bem aqui, né, nesse lobo mais temporal. A gente tem um conjunto de axônios, né, um trato axonal ali que vai até a área de Broca, tá? Que é o fascículo arqueado. Então são vários axônios que transmitem impulsos da área de Wernicke aqui para a área de Broca. E aí a gente vai ter que essas duas áreas elas vão interagir para a gente ter o entendimento e a fala, beleza? Então como é que funciona isso? Aqui a gente tem a área de Wernicke, que a gente falou. A área de Wernicke. Aqui a gente tem a área de Broca. Vou fazer de outra cor para não misturar. Aqui a gente tem o nosso córtex visual, tá? Que fica no lobo occipital. A gente não viu ele ainda, mas aqui a gente tem o córtex visual e aqui a gente tem os nossos córtex auditivos, beleza? A gente acabou de falar dos dois, o primário e o de associação. Então o que acontece, né? A gente tem que os estímulos auditivos, né, as sensações auditivas, elas vão chegar aqui no nosso córtex auditivo, né? Vão passar do córtex auditivo primário para o córtex de associação e do córtex de associação elas vão ser mandadas para onde? Lá para a área de Wernicke. E os estímulos visuais, né, que chegam aqui no nosso córtex visual, eles também, a gente vai ter áreas de associação aqui, vão ser mandados lá para a área de Wernicke, os estímulos visuais. E aí o que vai acontecer? Aqui na área de Wernicke a gente vai ter uma integração desses estímulos, tanto os visuais quanto os auditivos, e aí essas informações elas vão ser, né, filtradas, vão ser reconhecidas e tal, vão ser mandadas lá para a área de Broca, tá? E aí, a partir da área de Broca, a gente vai ter que essas informações sensoriais elas vão ser processadas e a gente vai ter a geração de uma resposta. Então, lá na área de Broca, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma resposta, um discurso, né, uma fala, a partir dessas informações que a gente recebeu, tá? Informações auditivas e sensoriais. Então, como é que funciona isso? Então, imagina que você está conversando lá com uma pessoa. Aqui a gente tem um homem e uma mulher, né? Então, eles estão tendo uma discussão. Né? Imagina que eles estão tendo uma discussão. Então, a mulher está lá falando, e o homem não está nem aí, não está nem prestando atenção em nada, está moscando. Aí ela vai do nada e ela pergunta, você está ouvindo? Né? Nesse momento, o que acontece? Então ela pergunta, você está ouvindo? O que ele vai receber? Ele vai receber um estímulo sensorial. Então esse som, né, vai entrar aqui, né? Ele está ouvindo tudo que ela está falando, tá, gente? Só um exemplo aqui. Então, você está ouvindo? Esse som ele entra, né, o estímulo sensorial, vai ser mandado para onde? Vai ser mandado lá para o córtex auditivo, né? Vai ser processada a informação e vai ser mandada para a área de Wernicke. Junto com isso, ela está fazendo o quê? A gente vai ter que ela vai fazer algumas expressões faciais, né? Então, com base no jeito que ela está falando e nas expressões que ela faz, você sabe se ela está irritada ou não, né? E essas expressões faciais elas vão ser captadas por quem? Pelos olhos, né? E vão ser mandadas lá para o nosso córtex visual, beleza? E o córtex visual vai mandar essas informações para a área de Wernicke. Então, esses estímulos auditivos e visuais que chegaram na área de Wernicke, eles vão ser interpretados e vão ser associados à memória. E aí a gente vai ter que esses estímulos eles vão ser mandados lá para a área de Broca, tá? Então você associa, você interpreta essa mensagem que está chegando, né? Você associa ela e manda para a área de Broca. E aí a partir da área de Broca a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma resposta, né? Então você vai ter uma resposta. Estou sim, né? Então, esse é o mecanismo pelo qual a gente tem, né, a área de Wernicke e a área de Broca interagindo na nossa fala e na nossa interpretação, né? Então, para que a área de Broca e a área de Wernicke são importantes, né? Para a nossa interpretação, né, entendimento, então para a gente interpretar e também a fala, né, o discurso, elas vão atuar juntas ali. Então aqui de novo a gente tem essas duas áreas. E aqui a gente tem, né, que esses axônios que a gente falou, é o fascículo arqueado, né, são aqueles axônios que vão se projetar da área de Wernicke lá para a área de Broca. Então basicamente é isso que a gente tem sobre essa área de Wernicke, beleza? E para fechar a gente vai falar sobre o córtex olfatório primário e o córtex de associação, tá? Então o córtex olfatório de modo geral. Então aqui a gente tem algumas estruturas desse córtex olfatório, né? Aqui a gente tem em preto, representando aqui o bulbo olfatório. Essa estruturazinha em azul é o nosso córtex orbifrontal ali. A gente não vai falar muito dele, mas só pra gente saber que tem essa estrutura, tá? Aqui a gente tem em rosinha
córtex olfatório primário, tá? Córtex olfatório primário. Só lembrando que, quando a gente fala no nosso córtex olfatório, tá, ele fica mais profundo. É uma região mais profunda dentro do nosso cérebro, beleza? Então aqui a gente tem o córtex olfatório primário e o córtex de associação. Logo do ladinho dele. Seguindo aquele mesmo esquema, né? Tem o primário e tem o de associação. O que acontece? Aqui a gente tem... É como se a gente tivesse pegado essa via e desse um zoom. Tá? Então, essa estruturazinha caramelo aqui, novamente, é o bulbo olfatório. Tá? Aqui a gente tem o córtex olfatório primário. Córtex olfatório primário. E aqui a gente tem uma estrutura que é o córtex orbifrontal. A gente não vai falar dele, tá? Mas só para a gente saber que ele existe. Córtex orbifrontal. A gente vai falar de uma outra via. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem, aqui a gente tem um representado aqui. Isso aqui seria um cocôzinho, imagina um cocô de cachorro, tá? São as fezezinhas aí de um dog. Então, isso aqui vai ter um odor, né? Tem um cheiro, tem um odor, né? Geralmente é ruim, né? Ninguém gosta. Então, o que acontece? Esse odor ele vai ser captado, né? Vai entrar pelas nossas narinas, enfim, vai chegar lá nos neurônios do nosso bulbo olfatório, né? Aí a gente vai ter que esses neurônios vão captar esse odor e vão mandar, né, estímulos aí para duas vias, tá? Vou mandar estímulos para o córtex olfatório primário e para o córtex orbifrontal, tá? Essa ramificaçãozinha aqui, né, essa divisãozinha em duas vias, é chamada de estria olfatória, tá? Então a gente tem isso aqui só para saber, contextualizar. Isso aqui são as estrias olfatórias. A gente tem duas, né? Tem a estria olfatória medial, que é essa aqui, que manda o estímulo lá para o córtex orbifrontal, e tem a lateral, que vai mandar para o córtex olfatório primário, tá? Mas o que a gente vai falar é a lateral. Então, esse odor ele foi captado lá pelo olfatório, né? Foi mandado lá para o córtex olfatório primário. E no córtex olfatório primário a gente vai ter o quê? A gente vai ter a percepção do cheiro. Então aqui a gente tem a percepção do cheiro. Então eu vou sentir determinado odor, determinado cheiro. Aí essa mensagem ela vai ser mandada para quem? Vai ser mandada para o córtex de associação. Então aqui a gente tem o córtex olfatório de associação. Beleza? O córtex de associação, podia ter escrito lá dentro, né? Vou escrever aqui, né? Aqui a gente tem o córtex de associação. O que acontece? Quando esse impulso, né, esse odor, esse estímulo relacionado ao odor, ele chega no nosso córtex de associação, a gente vai ter que esse estímulo ele vai ser analisado, né? Então, primeiro, o nosso córtex de associação ele vai armazenar esse determinado cheiro na memória, tá? Então, armazena na memória. Porque a gente tem que pensar que todo estímulo sensitivo, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente cheira, né, fica armazenado na memória, né? Porque se você sentir aquele cheiro novamente, você vai falar, opa, eu já senti esse cheiro. Porque às vezes você sente algum odor, alguma coisa, você fala, opa, eu já senti esse cheiro, né? Eu conheço esse cheiro, é familiar. Porque fica armazenado na memória, tá? Então ele vai armazenar na memória e vai fazer aquela análise, tá? Então faz aquele passo, a análise, né? A partir dessa análise a gente vai ter a comparação, ele analisa, compara com o quê? Com os odores que a gente tem na memória. E se a gente já sentiu, se é um cheiro que você já sentiu, né, você vai fazer o quê? Você vai reconhecer esse determinado odor, esse cheiro. Né? Você reconhece, você identifica esse odor, certo? E uma outra coisa que esse córtex de associação faz, ele se liga lá no nosso sistema límbico. Então ele tem axônios que vão para áreas do nosso sistema límbico, que é responsável por emoção, né, controle emocional, várias coisas. E uma dessas áreas, né, uma das principais é a amígdala. E a amígdala, ela está responsável por fazer o quê, né, nesse caso? A amígdala vai receber esses estímulos, né, sensoriais relacionados ao odor e ela vai relacionar com emoções. Então a gente vai ter uma relação desses cheiros com emoções, né? Então é aquela coisa, por exemplo, né, quando você sente, né, um determinado odor, às vezes você lembra de alguma coisa.
Então, o cheiro de café de manhã me lembra, né, enfim, te lembra quando você tomava café, sei lá, na casa da sua avó, uma coisa assim, né? Ou o cheiro do perfume, você sente o cheiro de um perfume, é o cheiro do perfume de uma pessoa que você conhecia, não sei o que, e por aí vai, tá? Então, o córtex de associação ele vai armazenar esses cheiros, né, esses odores na memória, vai analisar, comparar e reconhecer, né? E também vai atuar junto com o sistema límbico, né? Para que a gente tenha esse, essa relação, né, do cheiro com diferentes emoções aí com a memória, beleza? Então, de modo geral, essas são as principais estruturas que a gente tem aí no nosso lobo temporal. Valeu?